Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje estarei dando continuidade com a minha exposição na carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6. Vou falar sobre um assunto bastante importante, que é o litígio dentro da igreja, ou seja, disputas judiciais ou demandas judiciais dentro da igreja de Corinto. Vamos ver o que a palavra de Deus tem para nos dizer a respeito disso e o que estava acontecendo na igreja de Corinto e que serve para nós nos dias atuais. Qual a lição, qual o ensinamento que nós temos para os dias atuais. Vamos lá. Está aí. Capítulo 6, litígios, ou seja, disputas judiciais. Ele diz assim: aventura-se algum de vós, tendo questão contra outro, a submetê-lo a juízo perante os injustos e não perante os santos? Ele começa fazendo uma pergunta. Interessante que a pergunta dele não para. Ele vai fazer uma série de perguntas nos capítulos seguintes. Então, aventura-se. Vamos ver. Essa palavra aqui, aventura-se no grego, palavra que Paulo aí, o escritor, usou no grego, no sentido de ser ousado. É a palavra toumao. Toumao é ousa, não temer, ser ousado, não ser temeroso. Olha, você não tem medo algum quando você leva o seu irmão diante de um juiz? Olha, aventura-se. Você não tem medo. Você é tão corajoso assim, mas no sentido de ser precipitado nas suas atitudes. Aventura-se, ou seja, comportar-se ousadamente. Algum de vós, não são todos, algum de vós, tendo uma questão. A palavra grega aqui, questão, é pragma. Pragma aqui é um negócio, uma transação comercial, uma questão de lei contra o outro, ou seja, uma questão aqui no sentido, algo que foi feito que demanda o uso da lei. Contra o outro é prosa, contra o outro. Submetê-lo, aí a palavra juízo é crino, ou seja, levar ele perante um juiz, julgar a causa dele, perante os injustos, radicos, e não perante os santos, hagios. Então, e ele continua perguntando: ou não sabeis que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo deverá ser julgado por nós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Ele faz duas perguntas. Ele está perguntando para a igreja de Corinto: vocês não sabem? Saber aí, eidó, o verbo, discernir, perceber, saber, perceber, discernir, descobrir que os santos hagios, somos nós, é um adjetivo, hão de julgar o mundo. Aí a palavra é crino, hão de agir como juiz. O mundo é o cosmos, as pessoas que habitam nesse mundo. Ora,
Se o mundo, olha aí, é uma conjunção, mas até mesmo se o mundo, o cosmos novamente, deverá ser julgado crime por vós, sois acaso indignos, anáxios, inadequado, julgar as coisas mínimas? Laristos aí é uma coisa, uma coisa de menor importância. A importância é coisa muito pequena em importância. Então Paulo está perguntando, olha, se os santos no último dia, na consumação do século, os santos vão participar do julgamento quando o Senhor for julgar o mundo, os santos vão fazer parte desse julgamento. Olha, se nós os santos participaremos do julgamento juntamente com o Senhor. E olha, se o mundo deverá ser julgado por vós, sois acaso indignos de julgar as coisas mínimas? Paulo chegou a dizer que as coisas aqui deste mundo são coisas com menor importância, com mínima de importância. As coisas eternas, celestiais, são de maiores importâncias. As coisas de Deus, as coisas que pertencem a outra dimensão, são de maiores importâncias. As coisas daqui dessa terra são coisas mínimas. Isso aqui é passageiro, isso aqui passa. Pessoa que vive aí até 100 anos, né? Que a pessoa pode nascer e 1 ano depois morrer. Outras nascem mortas, mas ela pode nascer morta ou viver 100 anos, mas um dia ela vai morrer. Então esse mundo aqui é passageiro, são coisas mínimas. E ele continua perguntando: não sabeis que havemos de julgar os anjos? E novamente é crino, submeter a juízo. Quem o anjos aí é angelos. Quanto mais as coisas desta vida, olha, se nós vamos julgar os anjos que pertencem a uma dimensão muito mais superior, as coisas espirituais, as coisas que estão no mundo, na dimensão espiritual, quanto mais as coisas desta vida. Entretanto, e aí Paulo começa, entretanto, vós, quando tendes a julgar negócios terrenos, constituis um tribunal daqueles que não têm nenhuma aceitação na igreja. Entretanto, vós, quando tendes de julgar aí critério, é um substantivo, levar ao tribunal, instrumento usado para julgar, tem de julgar, ou seja, levar ao tribunal de um juiz, negócios terrenos, bióticos é que pertencem a essa vida. Ele falou assim: vocês constituem catizo, fazer sentar nesse tribunal aqueles, ou seja, as pessoas que são ímpias, que não têm nenhuma aceitação na igreja, exaltene, que desprezam, que tornam sem importância. Quem? A igreja, a eclesia de Cristo. E ele continua: para vergonha vô-lo digo, não há porventura nem ao menos um sábio entre vós que possa julgar no meio da irmandade? Ou seja, Paulo está questionando assim: quando vocês têm algum litígio entre os irmãos, veja bem que aqui o problema de justiça aqui não é contra os ímpios. O litígio aqui, a disputa judicial que estava tendo aqui, era entre os próprios irmãos. Então tinha alguma desavença entre os irmãos lá, eles deveriam resolver essa desavença entre eles mesmos, constituir alguém que pudesse julgar a causa deles e resolver as coisas entre irmãos. O que eles estavam fazendo? Eles estavam pegando esta causa, essa demanda judicial, e colocando diante de um tribunal de pessoas que não tinham nada a ver com a igreja, pessoas que não tinham nenhuma citação na igreja, que não apoiavam a igreja. E com certeza esses juízes, essa pessoa que sentava no tribunal, ia ficar escandalizado diante da atitude daquelas pessoas,
olha, os cristãos estão vindo até a minha pessoa para que eu julgue uma causa entre eles. E eu imagino que eram causas sem importância alguma, coisa mínima. Eles estavam indo para isso, para vergonha vou-lo digo. Não há porventura, nem ao menos um sábio entre vós? Eu já não há. Aí não tem alguém aí, porventura, desta maneira, deste modo, nem ao menos, nem mesmo um sábio aí é sofos, é adjetivo, uma pessoa que tem experiência, instruído entre vós para julgar aí diacrino aí é no sentido de decidir, decisão. No meio da irmandade aí é Adelfo, no meio dos irmãos, e ele continua. Mas irá um irmão a juízo contra o outro, e isso perante incrédulos. Olha, irá irmão, Adelfos, a mesma palavra que ele usou aqui, Adelfos também. O tradutor usou aqui irmandade, mas é irmão. No meio dos irmãos, poderia ser essa aqui, a palavra aqui, Adelfo. É a mesma que usada aqui, no de baixo, Adelfo também. Juízo aqui é crino, novamente. A outro irmão, esperante o quê? Incrédulos, apistos, pessoas que não creem em Deus. E ele continua ainda. Só existir entre vós demandas já é completa derrota para vós outros. Por que não sofreis antes a injustiça? Por que não sofreis antes o dano? Paulo está dizendo, só de haver uma demanda judicial, uma disputa judicial entre vocês, já demonstra que vocês estão em completa derrota. Olha, só o existir entre vós demandas, aí é crima aí, a demanda aí é no sentido de um julgamento, algo que depende de um julgamento, uma sentença que depende de um julgamento condenatório, já é completa derrota. A derrota aí retema, perda com respeito à salvação, retema. E ele diz, por que não sofreis? Sofrer é adiquel. Adiquel aí adiquel da ideia de agir injustamente. E interessante que ele usa a palavra adiquel, ela aparece 2 vezes no texto. Aqui o verbo adiquel e aqui é o verbo adiquel também. Não sofreis, ou seja, então não poderia colocar, porque a palavra adiquel é injustiça, sofrer o mal injustamente. Então ele, na língua grega não tem problema nenhum isso aqui. Na nossa sim, ficaria até feio, mas não. Então ele usa 2 vezes aí esta palavra. Pode ver que está aqui, sofreis antes a injustiça. Por que não sofreis antes o dano? O dano aqui é o aposterel. Dano aqui é no sentido de ser defraudado, despojado. Ou seja, por que você não sofre o dano? Se é um problema com seu irmão, melhor você sofrer o dano. Fique no prejuízo. É melhor você ficar no prejuízo do que levar essa causa diante de juízes injustos. Sofra o dano. Tome prejuízo. Se a demanda, por exemplo, o irmão empresta dinheiro para o outro e o outro irmão não paga, o que você faz? É melhor você perdoar essa dívida do irmão, sofrer o dano, sofrer o prejuízo, do que levar essa causa, essa demanda para juízes injustos. Será que vocês não podem chegar a um acordo aí entre os próprios irmãos? É mais ou menos isso que Paulo está querendo dizer. Mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isto aos próprios irmãos. Veja como Paulo diz aqui. Mas vós mesmos fazeis
a injustiça. Parece que existia alguma briga entre eles, aí novamente a injustiça é a Diquel. E fazeis o dano, ou seja, a fraude, o roubo, o prejuízo, o dano. E falei isto aos próprios irmãos adelfos. E aí, quando ele fala isso, que eles estão fazendo a injustiça, agindo injustamente, desta maneira, e Paulo coloca: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Ou seja, aquele que pratica a injustiça não vai herdar o reino de Deus. Isso aqui é sério. Então, se levar o irmão diante do juízo, isso causa desconforto, isso ser um ato de injustiça. Ele está dizendo: olha, os injustos não herdarão o reino de Deus. Injustos aí é um adjetivo, adicos. É uma pessoa que pratica a maldade, é um malvado, pecaminoso. E diz que não herdarão, ou seja, não vai herdar kleronomel. Kleronomel é receber algo, receber uma fortuna, receber uma parte, receber algo, aquilo que ele tem como herança. E não herdarão o reino de Deus. Aqui o termo grego é basileia. Basileia é o governo de Deus. Claro, nós vivemos já no reino de Deus, mas o reino na sua plenitude, na sua completude, vai ser somente na eternidade, o reino de Deus. Aí é basileia theos. Essa palavrinha aqui, ó, basileian theo. Não vos enganeis, olha só. E é interessante que é a partícula mi, não vos enganeis, planal, essa palavrinha grega aqui. E planal, perdão, garganta está ruim. É fazer-se enganar, é desviar-se do caminho. Ou seja, não se desvie do caminho, não saia do caminho, ou faça alguém desviar do caminho. E diz: nem os impuros. Impuros aqui é pornos. Pornos, homem que prostitui seu corpo à luxúria de outro por pagamento. Homem que se entrega à fornicação. Ele diz: nem os idólatras. Idólatra quer dizer idólatres. É a pessoa que adora deuses falsos. Nem os adúlteros, moirros. Moirros aqui é aquele que vive numa vida de adultério, que casou, separou da sua esposa e casou novamente. A sua esposa está viva e ele casou novamente. Esse está em adultério. Pode ver que tem duas palavras. Impuros é pornografia, que é aquele que vive na prostituição. Ele não é casado, mas ele usa o corpo na prostituição como forma de ganhar dinheiro. E ele aqui os adúlteros. Adúlteros, moirros, é no sentido de a pessoa casou, separou, a esposa está viva ainda ou vice-versa, e ele casou novamente. Ele diz: nem os efeminados, malacos. A palavra malacos aqui é de um homem que se prostitui. Um homem que submete o seu corpo à lascívia não natural. É as relações sexuais entre homens, são os efeminados, malacos. Nem os sodomitas, arsenocoites. Arsenocoites aqui é alguém que se deita com homem, com mulher, sodomita. Então essa ideia de duas pessoas, ou relação de homem com homem, seria o arsenocoites. Essa palavrinha aqui, essa palavra inclusive, ela vem de duas palavras gregas, que é arsenocoites.
O arsênio é a ideia de homem, e coito é ter relação sexual, coito. Então o coito aí é no sentido de relação com outro homem, ter uma relação sexual com outro homem, é o sodomita. Nem os ladrões, tá aqui, eu vou ficar no capítulo 10, deixa eu ver quantos minutos que eu tenho aqui, 20 minutos, então vai ser 2 vídeos esse capítulo. Nem os ladrões, cleptes, é aquele que rouba, nem os avarentos, plenóctes é aquele que é alguém ansioso para ter mais, ele é ávido por ganância, ele é ganancioso, é o avarento. Nem os bêbados, metuços é aquele que se intoxica com a bebida alcoólica. Nem os maldizentes é loidoros, é o blasfemador, o insultador. Nem os roubadores, rapax. Aqui alguém pode entender, mas em cima não tem ladrão? Ok, mas ladrão aqui na palavra de cima é cleptes, é no sentido de defraudar, no sentido de ser um ratoneiro, pessoa que rouba. O roubadores aqui é mais no sentido de extorquir, ele usa de extorsão. Interessante, as palavras são bem parecidas, tanto o cleptes, por isso tem a palavra cleptomania, a pessoa que tem a mania de roubar. E o roubador aqui no sentido de extorquir alguém, também significa roubar, mas no sentido de ser voraz, de rapina, um ladrão, uma pessoa que extorque, então mais no sentido de extorquir. Ele diz que essas pessoas que praticam tudo isso aqui, eles não herdarão, olha aí, herdar novamente aí, a palavra é kleronomel, tornar participante do reino, novamente ele repete, basileia, teos. Então, novamente ele vai falar que essas pessoas, elas não herdarão o reino de Deus. Interessante é que na Bíblia, em pelo menos 3 lugares, aparece algo parecido aqui com esses termos, que traz uma lista e depois da lista apresentada diz que esses que praticam tais coisas ou semelhantes a essas coisas, eles não vão herdar o reino de Deus. A passagem está aqui, em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 9 e 10, e depois lá na carta de Paulo aos Gálatas capítulo 5, versículo 19, e depois está lá no livro do Apocalipse, no final do Apocalipse. Eu não sei se é capítulo 20 ou capítulo 21, mas é um desses 2 capítulos de Apocalipse, encerrando o livro. João, escrevendo o livro, ele diz desta maneira, que tem uma lista de pecados, os cães, ficaram de fora os cães, os feiticeiros, tal. Então, a ideia sempre traz uma lista, e nestas listas tem coisas que uma não tem na outra. Aqui, por exemplo, ele fala de injustos, ele fala de impuros, idólatras, adúlteros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes, roubadores. Lá em Gálatas, ele vai trazer em torno de uns 14 a 15. Lá, na verdade, eu não lembro se é substantivo ou adjetivo, não lembro mais. Aqui tem substantivo, por exemplo. Injustos aqui é um adjetivo. Impuros aqui é um substantivo. Idólatras é um substantivo. Adúlteros é um substantivo. Efeminados,
Aqui, malacos é um adjetivo, sodomitas é um substantivo, ladrão é um substantivo masculino, avarentos é um substantivo na língua grega, bêbados também é um substantivo, maldizentes é um substantivo, roubadores é um adjetivo. Então, eu não lembro mais, mas só sei que são 14 ou 15 palavras que Paulo vai relacionar lá em Gálatas, e no final ele encerra: aqueles que tais coisas cometem vão ficar fora do reino de Deus. E lá em Apocalipse traz poucos nomes, não são muitos, ele diz também que vai ficar de fora do reino de Deus. Então, é isso que nós temos que pensar. Então, os injustos, aquele que pratica injustiça contra o próprio irmão. E Paulo chegou à conclusão que aquele que tem uma demanda contra o irmão e age dessa forma, levando o irmão a juiz injusto, o juiz ímpios, ele está praticando a injustiça. E se ele pratica a injustiça, ele vai ficar de fora do reino dos céus. Então, isso é muito sério. Então, parece que Paulo ia ficar só nos injustos. E aí, não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Faz uma pergunta. E ele continua. Então, parece que Paulo aproveitou que estava escrevendo assim: e não vos enganeis. Ele continua impuro, idólatra, tal. Ele faz uma lista aí grande das pessoas que não herdarão o reino de Deus. Pois bem, eu vou ficando por aqui. Então, no próximo vídeo, estarei encerrando esse capítulo aí sobre litígios ali na igreja de Corinto. Um irmão levando outro irmão perante juízes ímpios. Esses juízes, com certeza, ficavam escandalizados ao decidir uma questão entre irmãos. Então, nós vamos continuar no próximo vídeo. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.